formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Olá, irmãos, graça e paz. Uma alegria podermos mais uma vez estar aqui para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus nesse estudo, nessa exposição. Que o Senhor possa dirigi-lo, instruí-lo e dar a você um coração disposto aí na aprendizagem, no conhecimento e na aplicação do estudo da sua Palavra. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que nos dê a direção, que nos guie, e em seguida nós passaremos a nossa exposição bíblica. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nos alegramos na Tua presença e nos regozijamos pelo fato de o Senhor ter nos resgatado, ter nos libertado do império das trevas e nos trazido e incluído, Deus, no Teu reino de luz e glória. Muito obrigado pela Tua palavra que nos instrui, que nos guia, que nos alimenta. Clamamos ao Senhor que opere em nosso coração, opere, ó Deus, no coração do Teu povo e nos ensine as profundas riquezas da Tua palavra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Hoje nós vamos desenvolver o tema baseado no Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, mas nós vamos tomá-lo por base apenas e vamos lançar mão de outros textos para defender o tema proposto, ok? João 4, a partir do verso 20, diz assim: Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Este é um texto icônico no meio da igreja, muito citado em vários contextos, especialmente num contexto que se trata sobre adoração. Nosso tema hoje é preparando-nos para adorar. E vamos lançar mão, nos apropriar desse texto para isto, apenas para dar o tom da nossa abordagem, mas nós nos guiaremos por outros textos também. Bem, primariamente é importante entender que quando nós adoramos a Deus com um coração despreparado, nós pecamos. Quando nós nos aproximamos de Deus de forma desinteressada ou sobrecarregados, nós incorremos em erro de não dedicarmos integralmente ao Senhor ou de não nos esforçarmos para tê-lo como o único objetivo ou objeto de atenção, da nossa atenção e dedicação. A adoração exige de nós comprometimento com aquele momento, com aquele tempo, total dedicação e total entrega àquele tempo reservado para a adoração. Nesse sentido, é importante que a gente, tanto na adoração comunitária, como no tempo particular de adoração, é importante que a gente mantenha, para que nós nos preparemos, para que a gente esvazie a mente e tenha uma mente livre para ir ao Criador e dar a Ele aquilo que o Criador é digno. Uma mente focada no Deus da criação, despreocupada. Não é incomum, e todos nós já experimentamos coisas assim. É difícil controlar a mente, especialmente dentro de contextos onde há muitas situações a serem resolvidas, há muitas questões que exigem nossa atenção, mas é importante que nós
nos empenhemos num esforço contínuo de, ao ir a Deus para a adoração, ao prestar adoração a Deus, nós nos esforcemos para que a nossa mente esteja despreocupada, esteja desconectada das demais coisas que roubam de nós aquele precioso tempo com Deus. Então é muito comum nós experimentarmos e acontecer com as pessoas no tempo que nós estamos envolvidos na adoração, quer seja na adoração pessoal, quer seja na comunitária, a nossa mente dá aquela viajada, dá aquele devaneio, né? E nós perdemos o foco, nós nos esquecemos, nós nos distraímos na nossa própria mente daquilo que nós estamos fazendo. A adoração, a preparação para a adoração é importante por causa disso. É importante nos prepararmos para adorar, prepararmos a nossa mente, o nosso coração, e ao entrarmos nesse ato, nós estarmos completamente focados no nosso Deus, ligados no nosso Deus. O salmista, no Salmo 95, verso 2, ele diz assim: saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Adorar é ir a Deus com o coração completamente entregue a Ele e cheio do regozijo e de gratidão. Então é um ir ao encontro a Deus, e não é encontrar com qualquer pessoa, né, com qualquer ser que não se constituiria numa traição, nos distrairmos pelo caminho. Não, é o Deus eterno, é o glorioso Deus. Portanto, a adoração, tanto comunitária como pessoal, precisa ser, obviamente, uma extensão do nosso andar diário. A preparação está aí, né? O andar diário precisa refletir essa relação com Deus, precisa ser por causa dele, precisa ser para a glória dele, tem que ser um ato de oração consciente. Esse tem sido um dos grandes desleixos da nossa geração, dos cristãos contemporâneos, talvez um dos grandes problemas da humanidade, em conseguir, nos seus atos mais comuns, na sua vida cotidiana, de forma intencional, trabalhar, relacionar-se, conversar, investir no seu crescimento, desenvolver seus projetos intencionalmente para a glória de Deus, como um ato de adoração a Deus. Eu vou fazer isto, mas o meu Deus é o objetivo disso, é para Ele que eu vou fazer, é por causa dele. Então eu vou incluir nisto os seus preceitos, a sua palavra, a sua vontade. Eu vou fazer isso segundo aquilo que ele nos instrui. Portanto, a adoração comunitária, a adoração reservada, aquele ato específico para a adoração, tem que ser um resultado disso, ou precisa ser uma extensão desse andar diário com Deus através de nossas atitudes, de nossos projetos, nossas ações, que servem de adoração ao Criador também. O registro do apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, dá o tom desta vida que configura-se num ato de adoração. O início já começa, desenvolvendo ali essa ideia, o verso 1 e 2, quando Paulo chama a atenção para que as pessoas se apresentem a Deus de forma santa, os vossos corpos de forma santa e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ele diz ali, parafraseando ele aqui. E no verso 2 ele fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis como seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que Paulo já começa mostrando que a vida é
um ato de adoração. Depois ele segue nessa mesma linha, desenvolvendo coisas mais pormenorizadas. Então, quando nós pensamos na adoração, ela não pode se restringir ao ato cultico. Este é o apogeu da adoração. Este é a cereja do bolo, é a coroa da adoração. É quando o povo se junta e naquele tempo separado, ali não pode haver distrações, não pode haver inclusões estranhas, ali precisa ser um momento de relacionamento íntimo com Deus, com o povo, um momento comunitário, tanto quanto o seu tempo pessoal na sua casa. Aquele tempo é para Deus, mas isto é preparado pela vida que vem antes. Não pode ser feito de qualquer forma como mais um item na vida cujo centro é você. Isto é ter Cristo como centro. Tudo na vida é para que ele seja honrado. Então, a preparação para a adoração acontece no cotidiano, mas de forma intencional. Acontece também período antes de uma adoração comunitária, e ela deve ser intencionalmente trabalhada para isso, esse período anterior, né, para a adoração comunitária, para que nós não cheguemos de forma desorganizada diante de Deus. O salmista no Salmo 24 nos dá mais uma luz sobre isto, acerca de como nos apresentar a Deus, né? Como nós chegamos a Deus. Ele diz lá no seu registro, né, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele responde, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Nossas mãos e corações foram purificados através da morte e ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo. E é somente através dele que o culto se torna aceitável a Deus. Portanto, essa preparação, a adoração de forma legítima, ela passa por um compromisso com aquele que nos redime, com o compromisso de nos mantermos puros, limpos, de nos esforçarmos para ter uma vida segundo os preceitos do nosso Redentor. Então não se pode chegar a Deus e adorar de qualquer forma, né? E dentro deste esse contexto, finalizando essa parte introdutória, nós precisamos pensar e entender que é muito possível nós adorarmos a Deus, apresentarmos a Deus uma adoração inaceitável. Há muitas pessoas que, em nome da adoração, fazem aquilo que Deus não quer que seja feito, ou que prestam uma adoração que não é nem legítima e nem agrada a Deus. Então, nós temos que ter cuidado para que a nossa adoração seja aceitável, aprazível, seja prazerosa diante de Deus. Deus deseja recebê-la, né? Então, é necessário que a gente diminua o ritmo, que a gente comece a meditar naquilo que Deus tem feito por nós. É importante que a gente avalie a nossa conduta, a nossa preparação, que nós comecemos a encher o nosso coração de gratidão, para que cheguemos a Deus com gratidão e não apenas com um monte de pedidos, né, que também não é pecado, dependendo do que é feito, né? É importante que a gente se prepare para que o louvor seja legítimo a Deus e não apenas uma cantoria desenfreada, sem nenhum senso e sem avaliação do que é cantado a Deus. Então, nós precisamos ter na adoração
não apenas o senso, mas a convicção de prioridade daquele momento, daquele ato. Né? Deus é o objeto central deste ato. É Ele que precisa ser agradado. Né? E nós nos agradamos no fato dele ser agradado. O salmista diz: agrada-te do Senhor. Então, a nossa ação precisa agradá-lo e nós precisamos nos satisfazer nele e na forma que ele deseja ser adorado e servido. Bem, então precisamos pensar aqui dentro desse contexto, dentro dessa abordagem, em como prestar essa adoração ou como não prestar essa adoração. Né? Algumas coisas podem tornar a nossa adoração inaceitável diante de Deus. Eu gostaria de pontuar aqui três coisas que podem tornar essa adoração inaceitável para nossa edificação, preparo e instrução. Primeiro, a adoração é inaceitável quando ela é feita em desacordo com a palavra de Deus. Deus não deseja ser adorado baseado na nossa criatividade. Ele deseja ser adorado baseado naquilo que Ele instruiu para a adoração. Ele nos deu diretrizes para adorá-lo. A sua palavra traz a maneira de adorá-lo. Ele não quer que nós tentemos surpreendê-lo. Ele não quer que nós tentemos melhorar a dinâmica do culto. Ele não quer que nós mudemos a forma que Ele estabeleceu. Ele não quer isto. Ele quer ser adorado segundo a sua palavra. Eu gostaria que você se lembrasse comigo do registro que se encontra no livro de Levítico, capítulo 10, Levítico capítulo 10, verso 1, que diz que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, acenderam o seu incensário, colocaram sobre ele incenso e entraram na presença de Deus com fogo estranho, diz o texto. E Deus os executa ali na sua presença. Por que isso acontece? Porque essa punição tão severa? Porque Deus havia estabelecido a maneira de eles entrarem em sua presença. Nós não sabemos exatamente o que é esse fogo estranho. Há algumas teorias sobre isto, mas é muito provável que duas coisas podem ser prováveis aqui. Há uma probabilidade grande deles terem entrado com a conduta equivocada. A Russell Shedd sugere que eles entraram embriagados, porque na sequência, no verso 9, Deus ordena que Arão e seus filhos não bebessem bebida forte antes de entrar no santuário. Então essa é a teoria de Russell Shedd e de outros. E há a teoria de que eles acenderam o incensário com um fogo que não fosse do altar de Deus, fosse outra fonte de fogo, que era vetado por Deus. Então, o fato, isso não é, essa curiosidade, esse detalhe não é o que nos interessa agora. O fato é que eles foram prestar serviço a Deus, e esse serviço é adoração. Se pensa que a adoração é só cantar, e não é. A adoração é um ato de servir, é fazer aquilo que Deus quer que seja feito, é prestar um serviço cultico a Ele, de reverência a Ele, de reconhecimento da sua divindade e governo sobre o adorador. Então, eles foram prestar esse serviço a Deus, mas foram segundo
um outro direcionamento. Eles não fizeram segundo Deus. A adoração a Deus precisa ser segundo Deus. E quando as pessoas tentam incluir elementos e práticas que não fazem parte da instrução divina no serviço, na adoração, isso aborrece a Deus. Veja, por exemplo, nós lemos o texto básico para dar o tom aqui da nossa discussão. O texto básico fala um trecho da conversa de Jesus com a mulher samaritana, e a mulher samaritana apresenta um cenário. Ela diz: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus responde: podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vós adorais o que não conheceis. Esse é o tipo de adoração que Deus não aceita, que é ofensiva a Deus. É uma adoração que vai ser e é recheada de elementos que Deus não pediu, que Deus não deseja, que Deus não se agrada. Será uma adoração baseada na criatividade, no achismo. Será uma adoração baseada em coisas que supostamente vão agregar valor e torná-la mais interessante, mas Deus não quer isso, Ele quer outra coisa. É uma adoração baseada na ignorância acerca do que Deus deseja. Ou, se não na ignorância acerca do que Deus deseja, ainda que o adorador saiba o que Deus quer, ele coloca coisas a mais, como se isto pudesse de alguma maneira surpreender a Deus e trazer e gerar em Deus uma satisfação maior. Isto é um equívoco. Esse é o tipo de adoração que Deus não aceita, que desagrada a Deus. Uma adoração que está aquém ou além da palavra de Deus. Existe um parâmetro, existe um manual de culto para o cristão. E este manual é a palavra de Deus. Por isso ela precisa ser bem interpretada e bem aplicada. Há algum tempo eu eu assisti a um vídeo de alguns atos litúrgicos que têm surgido em nossos dias, e em um deles, várias coisas estranhas, diferentes aconteceram, mas em um deles acontecia um fato interessante. É no mínimo curioso, para não dizer outra coisa. Os responsáveis pela liturgia, os dirigentes, conduzindo o culto, né, e tal, daqui a pouco entra 4 sujeitos com o que supostamente é uma réplica da Arca da Aliança, entra pelo corredor central e faz uma cerimônia e coloca dentro de uma tenda instalada dentro do templo, uma tenda branca. Esse é o tipo de coisa que provoca ira em Deus, que é o desprezo da obra suficiente de Cristo. Cristo cumpriu essas coisas. Essas coisas são sombras daquele que haveria de vir. Então, quando coisa assim adentra o culto, isso não honra a Deus. Isso está fora daquilo que Ele estabeleceu. Uma outra maneira de adorar fora da palavra, quem ou além da palavra, é achar que somente que Deus, a adoração é somente cantar, Deus só quer que cante a Ele, que Deus só quer que faça barulho, que Deus quer um culto alegre, e para Deus a alegria é
todo tipo de manifestação física. Isso está completamente destoado da Escritura. Claro que Deus quer que o seu povo cultue Ele de forma vibrante, regozije na sua presença. Por isso que eu citei o Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleite-se nele. Então a adoração nós precisamos ir com isso. O encontro com Deus precisa trazer em nós um coração vibrante, mas não quer dizer que eu devo fazer todo tipo de papagaiada. Esse tipo de coisa não é adoração. Não é adoração. Isto é adorar o que não se conhece. Para agradar a Deus, nós precisamos fazer aquilo que Ele deseja que seja feito. É assim que nós agradamos. Mas existe um segundo risco, um segundo perigo, ou uma segunda maneira de tornar a adoração inaceitável. É quando a adoração é feita relaxadamente. Jeremias já diz, né? Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E nesse sentido aqui a gente pode incluir a adoração, que é um serviço, né? A obra, um ato de adoração, um serviço a Deus. Mas o Salmista 24 também nos ensina, quando ele fala aquilo que nós já lemos no início, quando ele diz ali: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. A adoração exige comprometimento, limpos de mão, puro de coração. Tem que ter comprometimento, tem que ter zelo. O salmista, no Salmo 15, nos dá ali uma descrição gloriosa daqueles que habitarão com Deus em adoração perpétua. Quando ele apresenta a descrição ali do cidadão do céu. Vamos ler o texto aqui só para nossa melhor instrução. Ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, o de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem o Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. O que o salmista descreve ali é o estilo de vida de um adorador. O estilo de vida daquele que estará com Deus eternamente em adoração. Que viverá na glória eterna. Como guia-se o seu coração. Então, prestar uma adoração de forma relaxada é achar que eu posso viver de qualquer maneira sem cuidar de ter uma vida digna, íntegra, de uma vida integralmente comprometida com Deus e ainda assim ser aceito por Deus, agradá-lo. Como se Deus pudesse ser comprado com um ato apenas. Um grande problema da humanidade, especialmente da cristandade contemporânea mal formada, é achar que Deus só nos enxerga quando nos juntamos para adorar ou quando paramos para prestar o culto de adoração. E ele só enxerga aquilo, a suposta alegria, o
a cantoria, o canto extravagante, os atos, né, o levantar de mãos, todas essas ações que supostamente refletem um ato de adoração legítimo ou piedade. A geração contemporânea, acredito eu, imagina ou tem no seu subconsciente que Deus só os enxerga naquele momento, que Deus não vê mais nada no decorrer da sua vida, o seu dia, seus dias, suas semanas, seus atos, nos lugares mais ocultos. Me parece que pensa-se que Deus não leva isso em consideração, não vê isto, que isso não faz parte. Quando o salmista diz o que vive com integridade e pratica a justiça, ele está dizendo, olha, Deus olha, Deus percebe, Deus avalia, Deus julga, Deus recebe como um ato de adoração a Ele, ou entende que seja o seu cotidiano. O cristão, ou ele é inteiro cristão e toda a sua vida acompanha nisto, ou não. Então, adorar relaxadamente significa que eu vou oferecer a Deus muito menos do que Ele exige e vou fazê-lo com desleixo. Eu não vou ser integralmente um adorador. Não vou ser inteiro, não será uma adoração sã, porque eu não sou são. O texto de João nos traz um cenário que mostra isto. Veja que o povo samaritano costumava, a tradição dos seus pais, adorarem no Monte Gerizim, Monte da Bênção, lá da narrativa de Deuteronômio, e eles costumavam prestar essa adoração ainda. Mas esta mulher não era o lugar certo, isso era por causa da separação, da divisão do reino lá em Roboão, e depois por causa da destruição por parte da Assíria, e eles não iam para Jerusalém. Então, eles continuavam com essa tradição, e veja o exemplo da mulher. Então há elementos aqui importantes nesse cenário. Jesus denuncia essa mulher. No verso 19, ela fala, veja que tu és profeta, porque ele relata como é a vida dela, como que ela se comporta, como é o cotidiano dela. Ela é uma mulher que vive completamente longe do preceito de Deus, uma vida nefasta, uma vida indigna, uma vida imoral, mas é alguém que se acha adoradora. É alguém que acredita que seu culto é aceito. Ela segue a tradição dos seus pais. Ela presta adoração no monte. Talvez sozinha, por vergonha, não sei. Mas ela entende que a adoração que o seu povo, incluindo dela, presta a Deus é aceita. Mas ela tem uma vida que destoa daquilo que Deus estabelece. Uma vida relaxada, portanto, uma adoração relaxada. Uma outra maneira de prestar uma adoração relaxada é ir para o culto de qualquer maneira. O dia reservado para adorar a Deus, o dia do Senhor, foi usado para tantos outros fins, para trabalho, para um lazer reprovável. Não teve nenhum momento deste dia que foi dedicado à preparação ou que foi feito intencionalmente para a glória de Deus, para que no fim se apresentem a Deus com gratidão e louvor e adoração legítima ao Deus que lhe deu este dia
para ser desfrutado na sua presença. Uma adoração relaxada. Uma adoração relaxada é quando nós cultuamos a Deus não apenas com a maneira, mas com coisas que são contrárias à sua palavra. Por exemplo, músicas que dizem coisas que Deus nunca disse, ou que Deus reprova de forma franca. Portanto, temos que ter o cuidado de não achar que adoração é só ir ao culto, ou parar, ler a Bíblia e orar. A adoração exige um comprometimento pessoal e integral. Senão será uma adoração feita de forma relaxadamente. E Deus não aceita, é inaceitável para Deus. E por fim, uma adoração inaceitável é aquela que é feita com desarmonia. Desarmonia no meio do povo de Deus. Não é incomum o povo de Deus nutrir e manter alguns maus relacionamentos. Não é incomum, mas é reprovável, né? Veja que o texto que nós lemos da mulher samaritana, esta mulher não era bem aceita socialmente. Ela tinha uma vida nefasta, uma vida imoral. Ela não tinha o respeito social porque ela não se dava o respeito. Ela não tinha uma vida digna moralmente e espiritualmente. E havia ali não havia comunhão, uma boa comunhão entre ela e esse povo. Assim como acontece em nossos dias, pessoas que convivem com outros no seio da igreja, mas não se bicam, não tem um bom relacionamento, tem animosidades, não tem boa entrada um com o outro, não carregam no coração algum peso, alguma raiz de amargura, alguma mágoa, convivem no mesmo ambiente e na mesma comunidade cristã, frequentam o mesmo culto e prestam supostamente a mesma adoração, mas o coração deles tem ranços. Esse é o tipo de adoração inaceitável. Uma adoração na qual, ou uma adoração que surge de um meio onde não há harmonia, onde o corpo não está bem conectado em Cristo, não servem bem ao propósito de ser corpo, de viver em harmonia entre si e de serem e de completarem-se uns aos outros, fazendo fluir vida uns para os outros, tendo Cristo como fonte. Esse tipo de culto é inaceitável para Deus. Quando o povo de Deus se reúne, ele tem que se reunir como um corpo, uma família. Ele tem que se reunir fundamentados em um amor. Ele tem que se reunir com um propósito: adorar ao seu Deus. Precisa haver amor irrestrito entre o povo para que, de fato, possamos amar a Deus. O amor a Deus é fonte do amor ao próximo, e o amor ao próximo é testemunho do amor a Deus. Quando o amor ao próximo está prejudicado, a adoração também. A adoração também está. Há desarmonia, isso precisa ser trabalhado e consertado. Esta desarmonia na igreja pode impedir uma genuína adoração comunitária, uma adoração pessoal. A harmonia para Deus é
tão importante que Jesus ensina que lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus ensina que se algum irmão tiver alguma coisa contra o outro irmão, quando ele for prestar adoração, ele deve deixar sua oferta lá perto do altar, voltar, reconciliar-se e depois ir prestar a sua oferta. De tão importante para Deus que é a harmonia do povo. Quando o povo está em desarmonia, a adoração não é adoração. É apenas uma tradição, é uma superstição, é um ato vazio naquilo que se propõe a ser. Portanto, Deus não aceita. A igreja precisa colocar a vida comunitária em ordem, os relacionamentos comunitários em ordem, o coração em ordem. A adoração não é uma mera obrigação. A adoração é uma honra que Deus nos concede, que Deus nos premia para que através do caminho que é Cristo nós possamos chegar a Ele e desfrutar da sua presença, companhia e glória. Portanto, meus amados irmãos, cuide para que você seja um verdadeiro adorador. Um adorador que adora em espírito e em verdade. Um adorador desprendido das superstições deste mundo. No que diz respeito a coisas, a itens e a lugares. Cuide para que você seja um adorador que adore em verdade. Um adorador cuja adoração é fundamentado na verdade de Cristo, na realidade bíblica. Cuide para que você seja um adorador que adore segundo a palavra de Deus, que adore com dedicação e não relaxadamente, que adore em plena harmonia com a Igreja de Deus, com o corpo de Cristo. Cuide, seja um adorador, mas seja um adorador aceitável. Que Deus o abençoe, o fortaleça, o guarde e o guie em toda a verdade, para o seu bem, para o bem da Igreja, para a glória do nosso Deus. Nós vamos orar mais uma vez e assim finalizaremos este momento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, pela Tua graça. Enche-nos, ó Deus, daquilo que procede do alto e nos ajude a sermos adoradores legítimos, verdadeiros, através dos quais o Senhor seja honrado e o Senhor possa, Deus, se agradar de nós. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.